UCLA. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. Título: Violência. Link permanente. https://scholarship.org/item/96661N6RN. Jornal. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. 1. Autor: Mulestein, Kerry. Data de publicação: 12 de novembro de 2015. Revisado por pares. Scholarship.org, desenvolvido pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Violência. Kerry Mulestein. Editores: Vivek Vendrish. Editor-chefe: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Fruud. Editor: Editor de Área Individual e Sociedade. Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta: Mulestein, Violência. UEE. Citação completa: Mulestein, Kerry, 2015, Violência. Em Elizabeth Fruud e Vivek Vendrish, eds. UCLA. Enciclopédia de Egiptologia, Los Angeles. http://scholarship.org/item/21198/21198/zizi002K6 de FB. 8696 versão 1, novembro de 2015. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-arq =21198/zizi002K6 de FB. Violência, Mulestein, UEE 2015 1. Violência. Kerry Mulestein. Geoalt. Violência. Ao longo do tempo, fontes egípcias apresentam atitudes da Verjantes em relação à violência, expressando a crença que algumas situações de violência eram positivas e deviam ser encorajadas, enquanto outras deviam ser evitadas. A violência sancionada poderia ser empregada por uma variedade de razões cuja gravidade variava de infligindo golpes até uma morte horrível. A violência fazia parte do reino sobrenatural, principalmente quando os egípcios tentou impedir a violência potencial na vida após a morte. Embora o egípcio médio devesse evitassem a violência, esperava-se que os reis e seus representantes se envolvessem em atos violentos em muitas circunstâncias. A violência inadequada perturbou a ordem, enquanto a violência sancionada a restaurou. Enquanto os tipos da violência sancionada empregada e as razões para empregá-la mudaram ao longo do tempo, algumas atitudes sobre a violência permaneceu constante. Bem, e verifique o valor do produto no site. Este é o lugar onde você está. Você pode fazer isso com antecedência. Fontes do Antigo Egito expressar ambivalência sobre violência. Isso não quer dizer que alguns egípcios sentiram que a violência nunca foi necessário, enquanto outros o apoiaram. Em vez disso, significa que alguma violência foi claramente abominada e evitados, enquanto outros tipos eram vistos como necessário e desejável. Nosso conhecimento de a violência no Antigo Egito é em grande parte determinada pela natureza das fontes disponíveis. De primeiros estágios da civilização egípcia, temos evidências pictóricas de violência sancionada. Essas representações pictóricas foram aumentado por textos e arqueológicos. Fontes de estágios posteriores da civilização egípcia. Em contrapartida, a violência não sancionada não foi normalmente registrado nas eras mais antigas. Tribunal. Procedimentos, cartas e textos de oráculos são nossos fontes primárias deste tipo de violência, mas essas fontes existem em grande parte mais tarde. História egípcia. Como resultado, sabemos mais sobre violência sancionada, violência mítica e violência do ponto de vista ideológico do que fazemos em relação à violência ilícita. Nós também sabemos violência, Mulestein, UEE 2015-2. Mais sobre períodos posteriores do que anteriores. Nós deve ter cuidado ao projetar visualizações posteriores sobre violência em períodos anteriores, embora muitas vezes tudo o que temos são evidências posteriores. Apesar das considerações, quando examinar todos os dados disponíveis, podemos acumular uma visão justa da atitude do Egito e experiência de violência. Violência sobrenatural. Os primeiros textos religiosos estão repletos de referências à violência sobrenatural, uma prática que permanece consistente em todo o Egito. Civilização. Os textos da pirâmide contêm numerosas referências à violência dos deuses, muitos dos quais dizem respeito a incidentes para os quais temos narrativas posteriores. Mesmo entre os deuses, somos apresentados a uma visão bifurcada de violência. De acordo com muitos textos, o primeiro ato perturbar a ordem era um ato de violência, seja o assassinato e mutilação de Osíris ou algum tipo de rebelião entre a humanidade e consequente resposta violenta de uma divindade. Estes actos de violência não sancionados foram abomináveis, mas foram corrigidos por um violento resposta. No caso do assassinato de Osíris, ordem
Foi finalmente restaurado após a derrota de Horus. 7 em uma batalha violenta que, em algumas versões, incluiu lança, figura 1, decapitação, arrancamento, olhos arrancados, estupro e ameaças de matar outros deuses. As contendas de Horus e Sete, Gardner. 1935. A humanidade foi punida por sua rebelião. Por quase destruição, o mito do céu celestial. Vaca, Horna 1982. As instruções para Merikara nos diz que o Criador matou o seu próprio crianças quando pensaram em se rebelar contra ele. Papiro Leningrado 116A, Cuec. 1992. Textos sobre divindades estão repletos de descrições de afugentamento ou abate. Inimigos dos deuses, com referência frequente ao matadouro dos deuses como um lugar para enviar esses inimigos, por exemplo, o Livro dos Mortos, BD1B. Mix e Favardmex 1993, 20, e Zandier 1960, 147. Embora tais inimigos violentos representam o caos, sua destruição violenta representa uma restauração da ordem. Esta batalha muitas vezes se torna personificado, como o batalha contínua entre Apófis e o Sol. Deus, ou como nos relatos de Sete esfaqueando e lançando a serpente do caos. Alguns deuses são figura 1. Horus lançando Apófis na forma de um hipopótamo. Templo de Edfu. Até descrito como sendo violento, PRA, CT. Urk. Quarta, 2059, ver também Let's 2002, 55 e 56. Violência sancionada. 1. Punições. A dicotomia entre violência aceitável e inaceitável também foi manifestar-se entre a humanidade. Claramente havia muitas situações em que a violência foi vista conforme apropriado, até mesmo desejável. Sancionado. O castigo corporal era predominante. Velho. As cenas dos túmulos do reino frequentemente mostram pessoas sendo espancado, às vezes com paus que são moldado para se parecer com a mão de um homem, muitas vezes enquanto amarrado a um poste. Bus 1991, também Fischer Helfert. 2005, 22 e 26. De acordo com as legendas da tumba e a sátira dos ofícios, uma das mais frequentes razões para espancamentos foi a falta de pagamento de impostos. Figura 2. As instruções de Amenemop parecem indicam que estar entre os cronicamente pobres dependentes podem levar a situações violentas. Punição, até mesmo possivelmente execução. Papiro. BM 10.474, 15, 274, BAD 1924, Molestem. 2011, 55. Espancamentos e infligir feridas abertas estavam entre as formas mais comuns de punição e pode ser infligida por crimes como o não pagamento de uma dívida. Ostracon. Gardner 53, Ernie Gardner 1957, roubo. Lorto 1977, 43 e 44, apropriação indevida dos trabalhadores estatais. Lorto 1977, 25, trazendo acusações contra um superior. MC Dovel 1990. 175, espalhando rumores. MC Dovel 1990, 175. Não processar crimes. Lorto 1977, 27. Contato não autorizado com elementos sagrados. Allen 1992, 17-18, contra Burns 1999, 23, mas violência, Molestem, UE 2015-3. Acordado por Loprieno 2001, 23 e 26. Interferência com a pesca e a caça de aves. Lorton. 1977, 26, ação legal falsa. Lorton 1977, 41. Difamação. Lorton 1977, 31, ou inapropriada entrada de uma tumba. Papiro BM 10.052, Pitt. 1930, e Lorton 1977, 40. O mais. Espancamentos comuns consistiam em 100 ou 200 golpes, e em punições mais severas eram comumente acompanhados por 5 ferimentos. Figura 2. Uma representação de punição no Pelourinho, de a tumba de Mereruca em Saqqara da Sexta Dinastia. Estudantes também podem ser espancados por trabalho de escriba. Papyrus Anastácio V. Keminoso. 1954, 254 e 58. Isto leva à suposição que os espancamentos teriam sido vistos como uma desincentivo apropriado para pessoas indignas. Comportamento ou desempenho em outras formas de treinamento. Embora não seja extrema, tal prática deve ter criado um recurso um tanto regular de violência leve durante a juventude de uma pessoa. Sem dúvida houve casos em que a violência não permaneceu branda. Espancamentos também foram usados durante interrogatórios. Tal surra, se produzisse confissão, poderia ser seguida por mais espancamentos ou punições piores. Por exemplo, um homem foi espancado para obter a sua confissão e depois espancado com 200 golpes de palma como
Punição, papiro BM 10.335, cozinha KRI. Sétima, 416. É possível que a ameaça de afogamento, ou talvez o uso de água em tortura, também fizeram parte de interrogatórios. Molestem 2005, 175176. O divórcio foi punível com espancamento num caso, embora este parece ser uma anomalia. Lorton 1977, 45. Biblioteca Ostra Bodleian 253. A mutilação era outra forma comum de punição violenta, mais frequentemente manifestado no corte do nariz ou das orelhas. Esse pode acontecer por vários crimes, incluindo invasão em campos de fundação, propriedade agrícola destinada ao apoio, empreendimentos culticos ou reais, interferindo, ofertas, roubos selecionados, Lorton 1977, 25 e 40, e até mesmo por envolvimento no harém. Conspiração registrada no reinado de Ramsés. Terceira, Papiro Judicial de Torino, Guedic 1963. Neste último caso, a mutilação de um homem foi logo seguido por seu suicídio, talvez porque a mutilação foi muito dolorosa ou muito humilhante para suportar. Molestem 2011. 59-60. Enquanto espancamentos, feridas abertas e a mutilação foi difícil e severa. Punições, a execução foi a mais extrema. Violência do repertório de penalização. As razões e os tipos de execução variaram ao longo tempo, mas a morte violenta sancionada permaneceu parte invariável da sociedade egípcia. Ver, para exemplo, Ostraka IFA 1864. Morte por queimada era um tipo consistente de violência empregado ao longo da história egípcia, embora a evidência para isso tenha aumentado acentuadamente após o final do período Ramsésida. A decapitação foi uma das mais frequentes ferramentas de morte no início da história egípcia, figura 3. Mas parece ter diminuído a era Ramsésida começou matar em um contexto ritual, ou seja, assassinato sancionado que envolveu armadilhas rituais demonstráveis, foi consistentemente empregados ao longo do tempo, figura 4. O afogamento também foi às vezes empregado. O empalamento, figura 5, foi raramente usado, exceto durante o Ramesside época, quando parece ter sido o preferido. Forma de punição, Molestem 2011, 71-79. Violência, Molestem, UE 2015-4. Embora em muitos casos saibamos que o rei ou vizir aprovou as execuções, nós não temos evidências suficientes para saber se isso foi sempre é o caso. Também não conseguimos determinar por que alguns métodos de matar foram preferidos em relação a outros em vários momentos. Períodos. Figura 3. Determinativo representando um decapitado. Prisioneiro. Figura 4. Desenho de uma etiqueta de marfim de King. Retratando no canto superior direito o que muitos considerado um assassinato ritual. Semelhante aos métodos de execução, as razões da execução também demonstram consistência e mudança ao longo do tempo. Enquanto é difícil detectar um padrão consistente, pequeno tema repetitivo é que a ruptura de o culto muitas vezes pode resultar em execução ritualizada. Molestem FC. Fora isso, nossas fontes geralmente silenciam sobre por que o capital. A punição foi considerada necessária, notável exceção sendo na conspiração do harém, em que aqueles que estavam sendo executados entendiam que foi porque cometeram o abomin. Figura 5. Determinativo representando o empalamento. Nação de todo Deus e de toda deusa. Papiro Li, Guedic 1963, 78. No entanto, o padrão geral, e certamente simplificado, indica que a pena capital era geralmente o resultado de crimes considerados contra a Estado ou os deuses. Molestem 2011, 80-82. Esses tipos de crimes eram vistos como perturbador da ordem, convidando ao caos. Esses atos eram tipicamente, embora não uniformemente, pintados como algum tipo de rebelião, como as muitas inscrições em tumbas que rotulavam qualquer um que violou o túmulo como rebelde. Vereda 1984, figura 15, por exemplo. Por parte do Estado, a violência foi empregada a serviço da ordem. Ele foi projetado para corrigir inaceitáveis situações ou, em outras palavras, retornar ao ordem do Estado criativo original. Molestem 2011, 92-91. A execução dos rebeldes era uma constante. Parece que a morte por roubo ou dano à propriedade estatal também era bastante uniforme, embora é difícil avaliar isso com confiança, já que só temos evidências de algumas épocas. Períodos, como o Novo Reino e o Terceiro Período Intermediário. Da mesma forma, alguém iria assumir que a execução por homicídio teria violência. Molestem, UE 2015-5. Tem sido invariável, mas só temos evidências de assassinato do Terceiro Período Intermediário.
Para frente, ver, por exemplo, Cairo JE 48.865 e Papiro Highlands nona. Profanação do sagrado. Terra poderia ser motivo para execução. Fugitivo. Escravos, reais, poderiam ser considerados dignos de morte. A profanação dos túmulos reais foi vista como crime capital. Além disso, a morte às vezes era a punição decretada por interferência. Cultos mortuários, proferindo decisões falsas. Renderizando falsos oráculos, tumba não real. Profanação, interferindo nos cultos do templo. Desviar receitas do culto, desviar corvéia. Trabalho, emissão de documentos falsos ou roubo de Estado. Propriedade, Molestem 2011, 80-82, por exemplo. Papiro BM 10.474, Ostracon BM 5.631. Papiro BM 10.052, Cozinha KRI, 55-56, 70. Papiro Demsac. E Papiro Turen. Em alguns decretos esses atos são considerados dignos de morte, e em outros são dados mais leves. Embora ainda violentos e seiveiros, punições. Ainda dentro do mesmo decreto as punições variam sem rima ou razão aparente. Por exemplo, no decreto Nauri de 7i, ele estipula vários espancamentos, ferimentos e restituições por desviar e revender propriedades do templo. Bens, Ed Arto 1947, 226, ou Kitchan KRI. 55-56. No entanto, se estes crimes foram cometidos por um criador de cães ou de gado, eles deveriam ser empalados. A inconsistência de punições no decreto são difíceis de explicar. Molestem 2011, 54. Os casos mais famosos de sanções violência decorrem dos textos que registram o julgamento de conspiradores de Harém sobre Ramsés III e aqueles que registram os julgamentos dos envolvidos em roubo de tumba no final da X dinastia. Em ambos casos os responsáveis diretos pelos crimes conheceu a morte. Na conspiração do Harém, quase todos aqueles que estavam apenas cientes da conspiração foram condenados à morte ou foram autorizados a cometer suicídio. Papiro Jurídico de Torino, Guedic. 1963. Apesar dos argumentos de muitos estudiosos. Por exemplo, Badel 1973, Redford 2002, 129, há nenhum padrão aparente para explicar por que alguns indivíduos foram condenados à morte enquanto outros foram permitido cometer suicídio. Molestem 2011. 59-60. Numerosos textos indicam que o capital punição por atividade criminosa não especificada era uma prática contínua que continuou ao longo da história egípcia. Atestados de isso são encontrados em grafites, que falam de carne dos profanadores, queimando junto com criminosos, XBNW, ou sendo cozido com criminosos, Abaetiale 1974, 52 e 79 e 86. Williams 1990, 27 e 54, Molestem 2008b, 199. 203. Um texto do caixão descendente do feitiço. Dos textos das pirâmides, muitas vezes chamados de Kenablu Rim também menciona queima. Criminosos, PT 273 e 274. A transformação de o hino canibal neste texto do caixão sugere que se baseia, até certo ponto, numa realidade contínua, pois o texto parece ter preservou a ideia de seu texto pirâmide original forma, mas contém em si elementos que parecem ter incorporado mudanças dinâmicas ao evento que descreve. Os elementos dinâmicos indicam que na época o texto do caixão foi criado, alguma forma evoluída de uma prática. Continuou, 2002, 23 e 24. Nós não podemos determinar se os crimes referidos nesta espécie de referência são aqueles mencionados acima, por exemplo, rebelião, assassinato, ou se referem a um assunto específico, tipo de crime além dos listados acima, que foi considerado digno de morte. Alguns argumentaram que matar era sancionado no caso de marido traído, em relação ao homem com quem sua esposa teve dormiu, 1984, 98, Roque e Ourel 1992, 89. Os argumentos para isso são especulativos e as evidências são inconclusivas. Molestem 2011, 40. E 56. 2. Violência ritual e cultual. A violência era um verdadeiro parte da prática de culto e de muitos rituais. Empregou ações violentas. A maior parte disso. A violência, no entanto, foi decretada contra os animais ou objetos inanimados. Nestes rituais, animais ou objetos eram frequentemente vistos como substitutos para humanos. Veja a discussão em violência simbólica abaixo. Às vezes, os objetos tinham forma antropomórfica, como acontece com as muitas figuras de argila, pedra e cera usadas em rituais de execração. Molestem 2008a. Durante
As cerimônias, essas figuras foram esmagadas. Decapitado, mutilado, esfaqueado, perfurado com lança. Queimado e enterrado. Violência contra mortais. E contra inimigos sobrenaturais era muitas vezes. Combinados nos ritos. Pelo menos 2 execrações. Violência, molestem, UE 2015-6. Rituais, 1 em Mirgissa durante o Médio Reino e 1 em Avaris durante o início. 18 Dinastia, quase certamente usou humanos como os objetos do ritual, molestem 2008A. 2008B, 194196. Os primeiros rótulos dinásticos parecem representar rituais violentos, como uma etiqueta de jar ilustrando algum tipo de festival real, parte do qual retrata um homem amarrado aparentemente sendo esfaqueado por um padre, Body ATN 2000, 66 e 67. Cardápio 2001, 172 e 75, e molestem 2011, 10. Alguma forma de violência ritual continuou ao longo da história egípcia, por tão cedo. Evidência iconográfica é correspondida por mais tarde. Evidência filológica. A linguagem usada para descrever vários assassinatos sancionados implica que eles ocorreram em um contexto ritual, enquanto outros textos são explícitos sobre a natureza ritual do matando. Por exemplo, Senuseret eu matei. Infratores no Templo de Tad, Redford 1987. 42, molestem 2008B, 189193, Ramsés III. Capturou e matou líbios em um contexto ritual. Cozinha KRIV, 25, e Príncipe Osorkion. Queimou rebeldes no Templo de Amon em Karnak. Portal Bubastita, tradução Keminos 1958. Em todos esses casos, a linguagem ritual é empregada para descrever os assassinatos. Por exemplo, o texto de Osorkion registra a punição dos rebeldes. Então ele os derrubou para ele, causando para serem carregados como cabras na noite do festa do sacrifício vespertino em que braseiros estão acesos, como braseiros na saída de Sotes. Todo homem foi queimado com fogo no local de seu crime. Portal Bubastita, tradução Caminhos 1958, 48. Existem algumas evidências de que cena de violência estereotipada, por exemplo, figura 6, às vezes pode ter sido um ritual real. Sem dúvida. Amenhotep II feriu cativos como parte de sua ritual de coroação, Setiurque. Quarta, de 1408 a 1413. Várias estelas não reais do final do Novo Reino representam o rei ferindo prisioneiros dentro terreno do templo, talvez indicando que o dono da estela testemunhou o ritual. Shulman 1988. Alguns discordarão esta interpretação, como Aituv, 1991, enquanto outros, inclusive eu, molestem 2011, 86. 90, apoiaram as afirmações de Shulman, mostrando falhas nos argumentos de seu detratores, como ilustrar que Aituv era errado em afirmar que não houve corroboração. Evidência de reis realmente ferindo prisioneiros. Ou demonstrando a ilógica por trás da conclusão que se os prisioneiros sírios fossem poupados no palácio, nenhum deles poderia ter sido ferido. Alguns textos que descrevem as negociações de Ramsés III com cativos pode ser levado para indicar que ele o submeteu a golpes rituais, como quando um príncipe cativo e seu pai visitante gerou desconfiança em Ramsés e ele veio. Caiu sobre suas cabeças como uma montanha de granito. Cozinha KRIV, 70. Além disso, número de especialistas e individualizados cenas de violência implicam que estas foram baseadas em eventos reais, como a representação de um homem com uma deformidade física única sendo atingida pelo rei, molestem 2011, 88 e 89. Enquanto nós não posso ter certeza, é bem provável que ferir inimigos era um ritual real. Figura 6. Cena do golpe de Tutmés III, do sétimo pilar, Templo de Amon-Ra, Karnak. Iconografia violenta. Sejam cenas de violência representadas reais ou eventos puramente simbólicos, eles servem como carro-chefe da iconografia violenta. Claramente mesmo. Formas reais de violência também carregavam simbolismo. Mas neste caso a questão é se ferir. Cenas já foram realizadas em humanos reais. Desde o período pré-dinástico até o na era romana, derrotar os inimigos era uma prática predominante e imponente forma de violência iconográfica. Salão 1986. Essas cenas ocupavam áreas maiores. Violência, molestem, UE 2015-7. Figura 7. Violência na guerra, de Medinebo. Posições extraordinárias nas estruturas do templo. Cenas de violência ocorrem em uma variedade de mídias. Diversos anéis de sinete e funerários. Equipamento. Cenas de guerra também eram onipresentes. Demonstrações de violência pelo menos desde o início do Novo Reino, por exemplo, figura 7. Cenas retratando prisioneiros amarrados com cordas ou plantas simbólicas. Também são um componente padrão do oficial. Ideologia, molestem 2007. Os estrangeiros são
invariavelmente as vítimas da violência nestes contextos. Embora não possamos saber quão preciso os retratos são, as imagens apresentam uma iconografia de dominação, subjugação e humilhação. Se houver algum grau de precisão em representações de como os prisioneiros eram amarrados, então muitas vezes a ligação era feita de certa forma, o que teria causado graves e dolorosos danos aos músculos e articulações. Representações. Posições frequentemente retratadas, possivelmente liderando a asfixia. Cotovelos, joelhos, pescoço e tornozelos particularmente foram retratados de maneira estranha. E posições dolorosas, figs 8 e 9. Figura 8. Detalhe dos prisioneiros amarrados do templo de Ramsés II em Abu Simbel. Violência, molestem, UE 2015-8. Figura 9. Detalhe dos presos de Medinet Abu. Muitas vezes a violência retratada era agravada pela violência cometida à imagem. Algumas imagens foram quebradas, mutiladas ou decapitado. Outra classe de prisioneiros amarrados. Imagens eram continuamente colocadas onde seriam pisados, como os azulejos de um palácio. Chão, o peitoril da janela da aparência, em sandálias ou em escabelos. Um início dinástico. A tumba tem um prisioneiro amarrado como ponto de articulação para uma porta, de modo que cada vez que a porta se movesse, chão nas costas do prisioneiro, Littner 1993. 114. As rodas das carruagens do novo reino poderiam ser construído de modo que cada revolução promovesse a tortura de um inimigo iconográfico. O arco de Tutancâmon foi decorado com prisioneiros cujos pescoços estavam amarrados pelo arco corda, estrangulando-os ainda mais com cada tiro de flecha. Cabeças inimigas formaram os batentes dos reimos em uma barca de Amon, fazendo com que os inimigos ser atingido a cada golpe. Assim, um processo contínuo. A violência cinética era muitas vezes um componente. Iconografia violenta, para estes, ver Littner 1993. 119179. Guerra e consequências. A iconografia também destaca a violência. Guerra. Além da violência horrível que foi parte da própria luta, a vinculação e espancamento de prisioneiros demonstra a continuação da violência após a batalha foi sobre pegar uma mão ou um braço era muitas vezes atestado como um troféu de batalha. Representações mostram pilhas de mãos, braços ou pênis como parte de rescaldo da batalha, figura 10. Amenhotep II matou um número de prisioneiros, penduraram seus corpos em a proa do seu barco, não está claro se o assassinato foi antes ou depois do enforcamento, e então exibiu-os no Egito e na Núbia, Setiurque. Quarta, 1279. Tutmés fez o mesmo, embora novamente não está claro se o prisioneiro que ele exibiu foi morto durante ou após a batalha, Seti. Urque. Quarta, 11, veja também a figura 11. Várias descobertas e representações implicam que tais práticas eram comum durante a maior parte da longa história do Egito. Molestem 2005, 173175. Além disso, disse que Akhenaton empalou 225 núbios prisioneiros de guerra após a batalha, Burrenstella. Smith 1976, 124125 e PL 29. Merengta empalou um grande número de prisioneiros líbios depois de uma batalha, e queimou muitas outras depois de campanha da Núbia, cozinha KRI quarta, 1. Ramsés III matou cativos em mais de ocasião, cozinha KRIV, 24, 70. Osorkion. Rebeldes cativos queimados, Portal Bubastita. Tradução Caminhos 1958. O fim de uma batalha não pôs fim à violência infligida ao Egito. Inimigos. Violência cometida contra estrangeiros reais e representações inanimadas tinha como objetivo derrotar as forças do caos. Estes foram dois dentes na mesma arma empunhada pelo servos da ordem contra o caos. Figura 10. Pilha de mãos desmembradas, de uma batalha. Cena em Medinet Abu. Violência, molestem, UE 2015-9. Figura 11. Relevo de Karnak datado do reinado de Tutancâmon representando uma procissão fluvial com um prisioneiro enjaulado e içado para exibição. Ambivalência em relação à violência. Na maior parte da iconografia e dos textos que retratam a violência, é o rei quem é o autor. A maior parte da violência que conhecemos é real violência. No entanto, mesmo a violência real foi visto com ambivalência. Reis ambos condenaram violência entre outros e exaltou seus próprios exercícios violentos. Eles alegaram ter evitado violência, mas a retratou publicamente. Por exemplo, Sinurri descreve Senus rei como um senhor de bondade, grande doçura. Ele conquistou através do amor. No entanto, linhas depois, Senusir é relatado como um destruidor vingativo de testas, aquele que subjuga países, matando com apenas um golpe, e aquele que irá
Atacar os asiáticos e atropelar os moradores da areia. Papiro Berlim 3022, Cook 1990, 54. Eram. Esta é uma referência singular, pode ser atribuída à natureza literária da obra, mas é apenas uma exemplo de uma longa tradição de justaposição. Violência e não violência do rei, como na instrução legalista, Pousane 1976. Por isso, em um decreto, o rei do final da 18ª dinastia, Oreneb afirma repelir a violência, ou opressão agressiva, e decreta a morte para aqueles que são falsos no cargo, Edito de Oreneb, Fluger 1946, PL1, ou Krusten. 1981. No hino canibal do Textos da Pirâmide, o rei é retratado sendo violento até mesmo contra os deuses, PT 273 e FIM 274, 1. Elogio à violência, por mais simbólico que seja. Referência pode ou não ser. Textos de fórmula. Expressou o ideal proclamado do rei e cultura, mas também pode ser contrariado por outros. Fórmulas que expressam ideais contrários. Por exemplo, muitos dos mesmos reis que empregou alguma forma do negativo. Confissão em seus apetrechos funerários, onde eles afirmam não ter matado homens nem ter ordenado que eles fossem mortos, de 1998. 255 e FIM 256, nem mesmo ter sido violento, pra, também matar homens ou ordenar que fossem mortos. E repetidamente se gabou de ser violento, PRA. Como quando Ramsés III se descreve em Medineabo como um governante violento, HQAPRA. Senhor das Duas Terras, Cozinha KRIV, 69. Esta frase é usada para descrever faraós de a época de Senuseret e através do Ptolomaico. Era, de 1998, 269. Reis regularmente e proclamaram formulaticamente seus atos violentos e habilidades. Assim somos apresentados a um paradoxo compreensível. Claramente, houve um momento adequado para o rei e seu reino serem violento. No entanto, em outras ocasiões, ele e seus súditos deveriam evitar a violência. A violência é frequentemente retratada de forma negativa. Veni proclama com orgulho que não permitiu alguém atacar outro, Museu do Cairo 1435. Linha 19. Em Deir el Medina, alguns capatazes foram punidos por serem muito violentos, indicando que talvez um certo nível de violência tenha sido aceitável, mas não deve ser excedido, MC Dovel. 1990, 226 e FIM 227. O autor clássico Diodoro Sículos relata que um indivíduo poderia ser punido por não ajudar alguém que estava sendo atacado, Biblioteca Histórica 1.60 e FIM 85. Os sacerdotes foram instruídos a não bater porque isso poderia causar muitos danos, de 1998. 260 e FIM 261, Ons Papiro. 22/23, Glenville 1939. Por favor. 22. Inscrições em tumbas ostentam sua contenção do protagonista, nunca bati em homem. Então ele caiu, eu não dormi de raiva, CT. Urque. Eu, 215 e FIM 221. Mas algumas inscrições. Violência, molestem, UE 2015-10. Simultaneamente condenar e defender a violência. Como um oficial do reino antigo que afirma. Ambos por terem pacificado os irados para que a violência foi evitado e ter enviado alguns para o grande casa a ser espancada, Louvre 10.958, Hassan. 1975, figura 17. O primeiro período intermediário. No marca-Senhor da Guerra Anctif orgulhosamente proclama. Ele não permitiu o calor da discórdia, e ainda assim decreta violência para quem não segue seus desejos. Inscrição no ala 8, Venge. 1950. Estas e uma infinidade de outras fontes. Deixar claro que houve situações em que violência deveria ser usada, e outras em que deve ser evitado. A violência era mesmo um meios adequados para erradicar a violência. Os próprios egípcios lidaram com isso. Contradição aparente e natural, por justapondo as duas ideias, especialmente no que diz respeito à realeza. Por exemplo, uma inscrição não real descreve Senus Re terceira como Bastet protegendo-o. Duas terras. Aquele que o adora escapará de seu braço. Ele é Sacme para aquele que transgride seu comando. Ele é calmo com aqueles que estão satisfeitos, Estela de Serretepibraou. Instrução legalista, Pousane 1976, 14. O. Adequação dos espelhos da violência do rei. O dos deuses. De acordo com a pirâmide. Textos, antes da humanidade se rebelar era a hora. Antes que houvesse conflito, PT 1040. Depois do rebelião, o Criador matou seus próprios filhos. Da mesma forma, o faraó, representante dos deuses em terra, teve que empregar a violência como parte do tentativa de trazer o mundo de volta à ordem em que desfrutava antes de a violência eclodir. De Amenei foi dito, Sua Majestade veio
Expulsar Sfe, aparecendo como o próprio Atum. Colocando em ordem aquilo que ele achou decadente. Já que ele ama tanto o Mat, Setiurki. Sétima, 27. Tutankhamon expulsou Sfe para que ele poderia restabelecer o Mat, como havia acontecido em setembro. Tep ou o primeiro momento da criação, Seti. Urki. Quarta, 2026. Um texto ritual real afirma que o propósito de ter um rei na Terra era tão para que ele possa realizar Mat, para que ele possa destruir Sfe, rei como sacerdote do sol, Veresmen. 1970. À medida que o rei comparava seu divino homólogos no uso da violência contra Caos, ele foi assistido por uma série de elementos sobrenaturais, como o divino Coroas, Uraeus, os olhos de Ra-Horus e vários deuses. Nestes esforços o rei foi muitas vezes comparado aos deuses, como quando Ramsés II diz: eu era como Ra quando ele sobe ao amanhecer. Meus raios queimaram a carne do rebeldes, cozinha KRE 2ª, 887. Em geral, o ideal era que a violência fosse a ser evitado. No entanto, quando Sfe precisava ser destruída, a violência era a forma apropriada. Resposta: embora um estudo examinasse as mudanças em todas as formas de violência ao longo do tempo continua a ser feito, sabemos algo sobre essas mudanças. Por assassinato sancionado. Ao permitir mudanças na disponibilidade de evidências, vemos que o assassinato sancionado permaneceu bastante consistente em toda a cultura egípcia. Quanto a maneira de infligir isso, decapitação, pareceu cair em uso ao longo do tempo enquanto Rosa Ardente. O empalamento surgiu em grande parte. O novo reino em diante. A matança ritual aparece ter permanecido constante. Evidência. Razões de apoio para assassinato sancionado. Sugere que a execução de rebeldes foi consistente. Mas também indica que matar por causa danificar ou roubar propriedade estatal, ou por assassinato, foi um fenômeno posterior, embora este pode ser devido a uma mudança nos tipos de fontes disponíveis e os tipos de eventos que se pensava apropriado registrar. Mulestem 2011, 70. 76. Violência não sancionada. Apesar da ideologia de evitar a violência fora dos domínios sancionados, sem dúvida, o Egito teve a sua cota de cidadãos violentos. No entanto, muito poucos gêneros ou ocasiões seriam apelaram à gravação de actos violentos. Quando tomamos conhecimento de violência não sancionada, parece ser em grande parte devido ao acidente de preservação. Cartas e Ostracos são fonte de conhecimento sobre tal violência. Destes sabemos que alguns em Deir el Medina vencer seus inferiores, por exemplo, Papyrus Salt 124, Verer no 1929, e mesmo aquele homem foi espancado por relatar que um superior havia dormiu com a esposa, Jansen 1982, 119-120. Este último caso foi visto por alguns no Vila como inadequada, indicando que as opiniões sobre o uso apropriado da violência não foram sempre uniforme. Estupro, violência doméstica e até assassinatos são atestados na aldeia, Papyrus Sal 124, Verer no 1929. Esses atos ilícitos de violência foram vistas, pelo menos por alguns, de uma forma. Violência, Mulestem, UE 2015-11. Luz negativa, pois aprendemos sobre eles no forma de reclamações de 3 cartas do no final da era Ramesside, recuperamos indícios de uma trama. Matar 2 Medjay, Papyrus Berlim 10.487 e 10.488, ER 1939, 53 e 54, ref, aparentemente para impedi-los de testemunhar em alguns forma contra os perpetradores. O segredo da trama deixa claro que esse ato seria visto de forma muito desfavorável, embora pessoas de poder estavam envolvidas. Registros de processos judiciais também sugerem violência, como os atos tentados em conexão com a conspiração do Harém no reinado de Ramsés. Esses registros podem nos dar uma pista sobre o que Veni, um reino antigo oficial, quis dizer quando ele enigmaticamente falou de ouvindo um assunto secreto no Harém, mas nós não posso saber, Setiurki. E, 98 e 110. De forma similar, a petição de Petiese do período persa descreve um caso de assassinato, Papiro Highlands Nona, Griffith. 1909, 233 e 234, e Traunecker 2008, dando-nos uma pequena visão sobre eventos violentos que devem aconteceram ao longo da história egípcia. Decretos reais podem fornecer vestígios de atos violentos entre indivíduos não reais. Por exemplo, quando a estela do banimento da 21ª dinastia estipula que o assassinato era digno de morte, nós podemos presumir com segurança que o assassinato não foi um ato desconhecido. Brooks 1878, PLXXI, von Beckerat 1968. Da mesma forma, um livro literário demótico
Conto, que culmina com a queima de assassinos, implica que tais coisas aconteceram. Na realidade também, Papyrus Demotic Sakkaraí. Ver Smith et al. 1983, 8 e 40, assim como um conto literário da XXI dinastia, que relata o assassinato de uma mulher e a dispersão de seus filhos, Papiro Pushkin, Keminoz. 1977, e Roque e Ourel 1992, 106. Outro. Contos literários retratam a violência sob uma luz negativa. Como quando um funcionário menor é retratado como espancar um camponês de tal maneira que o espancamento é claramente visto como injustificável e errado. Parkinson 1991. Uma das fontes mais lucrativas para aprender sobre violência são textos oraculars. Para exemplo, podemos ler sobre a morte sendo decretada pela Oracle para estelionatários, Molestem 2011, 61. Quando os julgamentos eram decididos por apelos aos oráculos. Muitas vezes os atos dos acusados eram ou escrito em um texto apresentado ao oráculo, ou a decisão do oráculo foi escrita. Destes tipos de textos que aprendemos sobre dois meninos que eram espancados até a morte e da execução de seus assassinos, Papiro Highlands Nona, Traunecker. 2008. Em outro, ficamos sabendo de dois homens que tiveram foi pego em atos ilegais tentando assassinar o homem que os descobriu antes que pudesse contar a ninguém, Cairo J. 48.865. Enquanto o oficial escritos do Egito não nos apresentam violência ilícita que poderia fazer parte da vida vivida. Experiência, tais atos tornam-se mais aparentes em suas listas de lavanderia. Claramente assassinar ou matar alguém que estava inocente, era visto como errado. Bianchi proibiu certos homens de entrar em um templo. Porque eles fizeram uma coisa que Deus não fez. A ordem deveria ser feita, eles consideram o mal em seus corações, até mesmo matando alguém que estava sem culpa, Schaffer-Urk. Terceira, 110.113. Embora seja claro que tal matança estava fora do âmbito o que os reinos divino e mortal sancionaram. É curioso que a punição, aparentemente por tentativa ou pelo menos assassinato planejado, parece ser tão suave. Pelo menos neste escrito único. A punição listada era a proibição de entrando no templo. Isto pode ser devido a concentração de Bianchi na pureza, pois ele enfatizou que esses homens haviam cometido o assassinato. Dentro do próprio templo eles foram proibidos de digitar. Em uma narrativa literária, o conto dos dois irmãos, até mesmo um rei matando alguém que estava inocente é retratado negativamente, Gardner. 1932. O mito do óleo do sol mais claramente retrata a visão negativa daqueles que assassinado. Em uma conversa é gravado que aqueles que matam devem ser mortos, e que aqueles que ficam impunes nunca terão sangue removido deles e será punido eventualmente, mesmo que seja na próxima vida. Spiegelberg 1917, 38-40, Roque e Ourel 1992. 11415. Enquanto em reclamações ou ações formais, ofensas graves como o adultério não eram normalmente punido com violência, Sal de Papiro. 124, Ostracon de M 439, alguns textos podem. Implica que isso pode acontecer de vez em quando. Papiro Berlim 3033, Papyrus Price, ver. Guedic 1963, 89, Er 1984, 97, e alguns textos de sabedoria sugerem que não foi inédito de para o cônjuge injustiçado buscar violência, Molestem, UE 2015-12. Retribuição, Papyrus Price, Papyrus Boulac 4. Er 1984, 95, Galpaisfeller 2004, 154157. Violência em textos funerários. Por mais violenta que fosse a realidade, ela empalidece. Comparação com a violência potencialmente experimentado como parte da vida após a morte. Da literatura funerária mais antiga até a mais recente, a vida após a morte foi descrita como um lugar repleto de violência. Assim, os textos adequadamente continham instruções e feitiços destinados a evitando isso. Há repetidas referências a matadouros Davinos e aos deuses. Abate de homens, CT sexta 132D, CT terceira 295H296, BD1B, BD17. Um tema frequente é desejando evitar aqueles que batem com paus. BD75, ou que cortou cabeças, BD38, esfaqueou. BD125, prender ou mutilar. Frequentemente no vida após a morte, os portões apresentam guardiões temíveis com facas que aguardam aqueles que não estão preparados. A violência final, a segunda morte, foi uma possibilidade de vida após a morte que todos procuravam evitar. Ainda, esses textos retratam simultaneamente a necessidade de violência, como vários deuses, ou mesmo o morto, matando vários inimigos em nome de eles mesmos ou outros, BD 108.
Violência cheia. A vida após a morte, mas o potencial de um indivíduo. Para evitar essa violência também esteve presente, Zandje. 1960, Kembole 2000. Nossa maior barreira para a compreensão. Violência no Antigo Egito é a reticência. Quais fontes expressam em relação à gravação de atos ilícitos de violência? Isso por si só indica algo de atitudes em relação violência. Em geral, embora conheçamos a violência, existe-se, as ações privadas deveriam evitar violência. Sem dúvida, porém, sancionado. Violência, ou violência considerada apropriada, permeou a maioria dos aspectos da sociedade egípcia. Isto levou a um nível mais elevado de violência regular do que em muitas culturas modernas. Enquanto a violência sancionada era vista como uma prática regular e parte necessária da vida e violência ilícita. Obviamente ocorreu a declaração cultural declarada do Egito. Valores de evitar a violência não sancionada, ou até mesmo a raiva, é um valor claramente sustentado que influenciou a sociedade. Notas bibliográficas. Como os egípcios normalmente evitavam a violência real como tema literário central, o principal texto. As fontes de violência estão espalhadas por uma variedade de gêneros de todos os períodos. Textos jurídicos, tumba, inscrições, literatura sapiencial, grafite, contos literários, etc., todos contribuem para a nossa compreensão. Curiosamente, a violência é frequentemente mencionada quase incidentalmente. Algumas das informações primárias mais detalhadas. Fontes incluem o Edito de Oreb, Krusten 1981, que aborda vários crimes e punições, o Decreto Nauri de 7 e, Edarto 1947, Kitchan KRI, 55-56, que descreve possíveis crimes e punições associados à interferência em um templo e seu patrimônio, o Judiciário. Papiro de Turim, que é a principal fonte para o julgamento dos conspiradores do Harém no reinado de Ramsés III, Guedic 1963, e Papyrus Rylands Nona, Griffith 1909, que registram o assassinato como, bem como a punição dos perpetradores. Inúmeros textos semelhantes poderiam ser citados por sua contribuições para a nossa compreensão, mas estas dão um sentido representativo. Entre textos muito posteriores, Diodorus Siculus fornece informações sobre a violência egípcia, mas não é o mais confiável dos antigos fontes. Muita literatura secundária diz respeito a este tópico. Em relação à punição violenta para crimes, o pioneirismo. O trabalho foi realizado por Lorton, 1977, que descreve crimes e punições típicos. Um mais abrangente. O tratamento deste tópico é feito por Miller-Wollerman, 2004, que trata com grande profundidade um conjunto de dados bastante restrito. Bezan, 2004, trata o assunto, ainda que superficialmente. M.C. Dovell, 1990, investiga o tema como parte de seu estudo de Direito e Jurisdição na comunidade de Deir el Medina e Banti, 1997. Examina como a mediação pode ser usada para evitar a violência. Body Etienne, 2000, e Menu, 2001. Ambos exploram evidências de sacrifício humano no início do período dinástico. Bus, 1991, examinou o uso de pelourinhos na punição. Capart, 1898, faz uma breve nota sobre decapitação, e Lerre, 1984, 1989. Violência, Mulestem, UE 2015-13. Queima investigada. Fischer-Helfert, 2005, examinou pessoas que eram vistas como aberrações ao mate, e às vezes a violência desempenhou um papel no seu tratamento. Hall, 1986, fez um exame minucioso do cena de destruição, enquanto Schumann, 1988, forneceu evidências convincentes de que algumas estelas não reais indicam que as pessoas testemunharam golpes reais em contextos rituais. Uma sessão de 1998, 257-274. Dissertação discute a necessidade de evitar a violência para manter a pureza ritual, e também explora as descrições paradoxais de faraós violentos. Rittner, 1993, 112169, descreve com maestria o tipo de violência que foi marcada por um aspecto mágico. Butchas, 1991, investiga aspectos religiosos da punição. Williams, 1990, examina uma série de evidências de violência para apoiar seu argumento de que o Nomarca Anctif do primeiro período intermediário pretendia que a violência fosse cometida contra os profanadores de tumbas. Roque e Ourel, 1992, examinam as evidências de assassinato no Antigo Egito. Mulestem, 2011, examina todos formas de homicídio sancionado, com outros estudos prestando especial atenção ao afogamento. 2005, ritual. Violência, 2008A, FC, vinculação, 2007, e execução durante o Império Médio, 2008B. Ritual. A violência também é tratada por Griffiths, 1948, Green, 1973, e Wildt, de 1980 a 1981, Bus, 1991, Bod. E Etienne, 2000, e Albert e Midant Haynes, 2005, entre outros. Zandje, 1960, descreve
O medo da violência na literatura funerária, como faz Campbell, 2000, em sua dissertação de mestrado inédita. E em sua monografia desenvolvida a partir de sua pesquisa de doutorado, 2010. Uma edição especial do Oriente Próximo. A arqueologia, prevista para surgir em 2015, é dedicada ao crime e à violência no Oriente Próximo, com capítulos programados para serem feitos por Miller Wollerman com base em evidências de textos egípcios, e por Mulestein com base em evidências rituais.